Olá, que a paz do Senhor Jesus seja contigo, com toda a tua família. Nessa ocasião, nesse domingo, que é especial, a qual estamos aí celebrando a Páscoa. Mas vamos observar, à luz da palavra de Deus, acerca da Páscoa que o Senhor escolheu para ser celebrada. Porque às vezes estamos celebrando de forma totalmente equivocada e sem nenhum sentido bíblico. A palavra de Deus, ela nos orienta que quando foi instituída a primeira Páscoa, lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, nós vamos perceber que Deus estabeleceu princípios para que ela fosse celebrada. E ali o Senhor, Ele coloca como exigência que deveria se escolher um cordeiro de 1 ano de idade. Esse cordeiro não poderia ter defeito, deveria ser perfeito, sem nenhuma pata quebrada, sem que nada viesse aparecer como defeito no animal. E juntamente com aquele cordeiro que deveria ser assado, também teria de ter pães sem fermentos, são os pães asmos. E também acompanhado de todo esse ritual, deveria ter ali as ervas amargas. Então temos ali o significado do cordeiro, do pão sem fermento e das ervas amargas que deveriam ser comidos. E nós vamos entender que Deus também lhe deu um detalhe, porque naquela ocasião era quando Deus iria enviar sobre o Egito a 10ª praga, que seria a morte de todos os primogênitos. E para que os israelitas fossem preservados, o Senhor mandou que eles celebrassem a Páscoa, mas com um detalhe: parte do sangue do cordeiro seria aspergido sobre os umbrais da porta das casas dos israelitas, porque ali a casa que tivesse marcada pelo sangue, o anjo da morte passaria por cima. O anjo da morte não iria matar o primogênito daquela casa. O nome e o significado de Páscoa é justamente passar por cima. Os pães asmos, os pães sem fermento, significava pureza, a não contaminação. E as ervas amargas era para que o povo de Israel trouxesse a memória durante todo o período em que viveram como escravo dentro do Egito. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos perceber que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, no final do versículo: porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. Por isso celebraremos a festa não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Observemos que a palavra do Senhor está nos dizendo, nos orientando, falando de forma inequívoca que Cristo Jesus, o Senhor, é a nossa Páscoa que foi sacrificado por nós. E lá na Páscoa que Deus instituiu ao povo hebreu, na saída do Egito, antes que o anjo da morte viesse se apresentar para a destruição dos primogênitos, nós vamos perceber que aquele cordeiro sem mácula, aquele cordeiro perfeito, ele já estava simbolizando o nosso Cristo. O sangue que seria aspergido sobre as portas para que o povo não viesse perder os seus primogênitos,
apontava para o sangue de Cristo Jesus, que seria derramado para tirar o nosso pecado, para que a morte não venha sobre nós, a separação eterna de Deus. Mas o que nos chama a atenção é que a Páscoa, celebrada nesse dia chamado hoje, para muitos significa apenas o ovo de Páscoa, o chocolate, o bombom. E também tem um que chegou de forma involuntária, mas pela tradição humana, para estar fazendo símbolo a Páscoa, a qual é celebrada nos dias atuais, é a presença do coelho. Percebemos que o Cordeiro Pascual, que foi imolado por nós, o nosso Cristo, por muitos está sendo ignorado. Os ovos de chocolate, o coelho, que dizem ser o coelho da Páscoa, está predominando e tomando espaço da maneira como se celebram a Páscoa no dia de hoje. Nós temos que reconhecer que a Páscoa bíblica é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro Pascual, o qual foi sacrificado por nós, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio do seu Filho Jesus. Que o sangue que foi vertido na cruz do Calvário seja reconhecido por nós e venha nos purificar do nosso pecado, reconhecendo nós que a nossa Páscoa é o Senhor Jesus Cristo. Você pode até comer o seu chocolate, você pode até comer aí o seu bombom, mas não traga o significado disso para a Páscoa que Deus reconhece, porque essa Páscoa é pagã, e a Páscoa que Deus reconhece é quando nós reconhecemos o seu Filho, o aceitamos como nosso único, suficiente e eterno Salvador, e que o sacrifício que Ele fez por nós seja reconhecido, para que assim a morte não venha nos alcançar. Passaremos pela morte física, mas naquele grande dia seremos ressuscitados para viver com o Senhor para sempre. Que Deus te abençoe e te guarde, juntamente com toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ótimo domingo para todos. Amém.